E aí, galera da tecnologia, sejam muito bem-vindos ao Desvendando Código. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de novo. Este é o podcast pioneiro que destrincha o mundo do desenvolvimento para vocês. Exato. E o nosso conteúdo é sempre autêntico, pensado, sabe, para turbinar mesmo as suas ideias, os seus projetos. E hoje, olha, o papo é sério. É um daqueles temas que, mudam o jogo para quem vive de software. Com certeza. É um verdadeiro divisor de águas. As coisas não só mudaram, elas já estão exigindo novas habilidades da gente, né? Exigindo mais conhecimento, uma capacidade de adaptação, muito maior. O mercado está se transformando rápido. Prepara então, porque o tema é quente. A nova engenharia de software movida a IA generativa. Uau, é isso aí. Vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, então, acho que vale a pena organizar um pouco as ideias, né? Tem um conceito que ajuda bastante a entender essa revolução toda. Qual seria? É do Andrej Karpathy, um cara que, é referência, né? Passou pela Tesla, pela OpenAI. Ah, sim, conheço. Ele fala muito sobre isso. Ele trouxe essa ideia de software 1.0, 2.0 e 3.0. Ajuda a gente a mapear onde a gente estava e para onde está indo. Boa, faz sentido. Então o software 1.0 seria o quê? O tradicional. Exato. O basicão que a gente conhece bem. É o código que a gente escreve linha por linha, sabe? Tipo Python, C++, Java. Mandando o computador fazer exatamente o que a gente quer, passo a passo. Instruções explícitas. Isso. Aí veio o software 2.0. E aí a coisa já começou a mudar um pouco, né? Sim, aí entram as redes neurais. A gente não escreve o código delas diretamente, né? O processo é outro. Pois é. A gente treina essas redes com um monte de dados. E olha que interessante, a gente usa o software 1.0 para fazer isso, para criar as ferramentas de treino. É verdade. E o programa mesmo no software 2.0 são os pesos da rede neural, aqueles parâmetros que são ajustados durante o treinamento. Perfeito. E aí plataformas como, Hugging Face viraram meio que o GitHub dessa era, né? Um lugar para compartilhar e baixar esses modelos treinados. Exatamente, um repositório de programas do software 2.0. E agora a grande virada. A que está gerando mais discussão, mais polêmica até. O software 3.0. Ah, os LLMs, os grandes modelos de linguagem. É aqui que a coisa fica realmente disruptiva. Totalmente. Porque agora a forma de programar essas IAs superpoderosas mudou de novo e radicalmente. A gente usa prompts, é isso, né? Instruções em linguagem natural. Sim, muitas vezes em inglês, mas também em português, claro. É uma forma completamente nova de dar comandos, de construir coisas. O Karpathy até contou, da experiência lá na Tesla com o Autopilot. Eles viram na prática o software 2.0. As redes neurais. Isso, as redes neurais literalmente comendo partes do código C++, que era o software 1.0, substituindo funcionalidades. Caramba! E agora parece que o software 3.0 está fazendo algo parecido, só que talvez em uma escala ainda maior. Exato. A IA começa a repensar como a gente resolve os problemas. Às vezes a solução que ela propõe nem precisa mais de código tradicional. Ela resolve direto. Então, a discussão não é só a IA gerar código para a gente usar. Não só isso. É também a IA substituir a própria necessidade do código em várias tarefas. É um salto, gigantesco, conceitual mesmo. E essa ideia dos LLMs como uma nova plataforma computacional. Quase como um sistema operacional diferente. É uma analogia interessante que o Karpathy faz, né? São sistemas complexos, a gente interage com eles muitas vezes por texto, como se fosse um terminal antigo. E o mais maluco para mim é que a linguagem de programação para interagir com essa plataforma é a nossa própria língua. É, inglês, português, isso abre umas portas, né? Para muito mais gente conseguir criar soluções. Aquele tal do vibe coding que estão falando por aí? É um pouco por aí. Mesmo quem não tem aquela formação super técnica em programação tradicional, pode começar a experimentar, a construir coisas usando prompts. Democratiza um pouco o acesso à criação de tecnologia, talvez? Potencialmente sim. Embora, claro, ainda exija um tipo diferente de habilidade para fazer isso bem feito. Mas a barreira de entrada do código puro diminui. Ok, muito bom esse panorama.
Mas aí vamos trazer para o nosso dia a dia. Como isso afeta a gente aqui, os profissionais, as empresas no Brasil? Bom, primeiro ponto, acho que fica claro que a gente precisa ser fluente nesses 3 softwares, né? Não dá mais para ficar só no 1.0. Tem que entender de código tradicional, de redes neurais e, agora, de como interagir com LLMs. É isso. Exato. E saber quando usar cada um ou como combinar eles. E a produtividade, isso é algo que está pegando fogo. Ferramentas como Cursor, GitHub Copilot, nossa, e até essas de vibe coding que a gente falou, elas aceleram demais o desenvolvimento, né? Demais. Quem já sabe programar bem e adota essas ferramentas, a pessoa decola. A produtividade aumenta muito. Mas e o outro lado da moeda? Para quem só sabe o basicão, tipo, sei lá, só HTML e um CSS simples. Aí o cenário aperta um pouco, sim. Porque muitas das tarefas mais básicas ou repetitivas são as que a IA consegue automatizar mais facilmente. O diferencial muda. Entendi. E as empresas aqui no Brasil? Como elas estão vendo e usando isso? A gente está muito atrás dos mercados lá fora. Olha, tem uma pesquisa interessante da Cloudera que você mencionou nos materiais, né? Ela mostra que não estamos atrás, não. Sério, quais os números? A adoção de IA tá bombando aqui. Tipo, 95% das empresas brasileiras entrevistadas já o usam ou pelo menos testam alguma forma de IA. 95%? Caramba, é muita gente. É um número bem expressivo. Mostra que o mercado brasileiro tá ligado, tá experimentando. E qual o foco principal delas? O que elas querem resolver com IA? O foco tá muito em retorno rápido, sabe? Coisas tangíveis. Melhorar o atendimento ao cliente tá no topo, quase 90% mencionaram isso. Faz sentido. Chatbots, assistentes virtuais. Isso. E logo depois vem automação de processos repetitivos, tipo tarefas administrativas, e também marketing personalizado, para tentar vender mais e melhor. E os custos? Porque implementar IA sempre pareceu algo caro, né? Coisa de empresa gigante. Então, os custos para implementar estão caindo. A tecnologia está ficando mais acessível, o que ajuda a democratizar, a levar para empresas menores também. Legal, mas nem tudo são flores, imagino. Quais são as preocupações, os medos? Ah, com certeza tem desafios. A mesma pesquisa aponta isso. A maior preocupação para quase metade das empresas é a privacidade dos dados. É LGPD na veia, né? Não dá para vacilar com isso. De jeito nenhum. E outra preocupação enorme, citada por 60%, é o risco de vieses nos algoritmos. Putz, isso é sério. A IA toma decisões enviesadas, discriminatórias. Governança, qualidade dos dados, auditoria para evitar viés e capacitar as pessoas para trabalhar nesse novo cenário. Mesmo com toda essa inteligência artificial, parece que o fator humano continua sendo chave, né? Totalmente. O Carpati usa um termo que eu gosto: autonomia parcial. Autonomia parcial. Explica melhor. Pensa assim, a IA é um assistente super poderoso, mas o humano ainda está no comando. Ele supervisiona, valida, corrige. Tipo o traje do Homem de Ferro. Ele aumenta as habilidades, mas é o Tony Stark que está lá dentro pilotando. Exatamente essa analogia. A IA potencializa, mas não substitui o piloto. Pelo menos não o piloto que sabe usar o traje, né? Boa. E para essa colaboração funcionar bem, a gente precisa do quê? De interfaces melhores. Isso, interfaces gráficas, GUIs, que permitam a gente verificar o que a IA fez de forma rápida e eficiente. É muito mais fácil olhar um diff de código, uma mudança visual, do que ler páginas de explicação. Entendi. E também tem a questão de como a gente pede as coisas para IA, né? Sim, manter a IA na coleira, como diz o Carpathy. Pedir coisas em etapas menores, ser muito claro nos prompts. Para não virar uma bola de neve de correções depois, se você pede algo gigante e complexo de uma vez. Exato. Aí a revisão fica impraticável. Não adianta a IA gerar 1000 linhas de código se a gente leva 3 dias para entender e validar aquilo. É contraproducente. Então é uma dança, né? A IA gera, a gente verifica. Gera, verifica. É esse ciclo. Quanto mais rápido e eficiente for esse ciclo de feedback humano-IA, maior o ganho de produtividade. É sobre aumentar a nossa capacidade, então. Não necessariamente sobre ser substituído de cara. Para quem se adapta, para quem aprende a dançar essa música, sim, é um aumento de capacidade brutal. Agora, quem ficar parado no software 1.0... Aí a história pode ser outra. Entendi. Ufa, que papo intenso, hein? Mas super necessário. Muito. É o futuro batendo na porta, né? Ou melhor, já entrou. Com certeza.
Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse mergulho. Valeu mesmo, galera. E um abraço especial para nossa audiência fora do Brasil, que sempre acompanha o Desvenda no Código. A gente sabe que vocês estão por aí. É verdade. E ó, se você tá vendo a gente pelo YouTube, já sabe o esquema, né? Deixa aquele like maroto aí para fortalecer. E se inscreve no canal para não perder os próximos papos. Agora, se você tá ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, segue a gente lá. Mas, por favor, a gente adora ver. E se puder, manda um comentário educado lá no Spotify. Pode ser com sugestões de pauta, alguma crítica construtiva pra gente melhorar. A gente lê tudo, de verdade. E o mais importante, compartilhe esse episódio. Manda naquele grupo do trabalho, pro amigo dev, pra quem precisa entender essas mudanças malucas que estão rolando. É isso aí. A gente se encontra no próximo episódio para desvendar mais códigos. Até lá, pessoal! Até lá!